Olá, gente querida, que dias lindos temos tido essa semana, coisa boa. Também estão previstos alguns dias mais frios pela frente, conforme está sendo noticiado, até neve para algumas regiões mais altas. Então temos que nos cuidar para usufruirmos desses dias sem muito risco. Afinal, o que não precisamos a esta altura é um resfriado, uma gripe, ou pior ainda, o risco de uma pneumonia. Se cuidem todos. Falo isto porque certamente já estamos todos cansados e fragilizados emocionalmente e temos que ter muito cuidado. Por vezes não percebemos que nossas defesas estão baixas, que a guarda está aberta e, como se fala na linguagem do boxe, podemos sofrer um nocaute por nos descuidarmos. Portanto, guarda alta, muita atenção e cuidado, não podemos vacilar a esta altura. Já se passaram 5 meses e vamos aguentar juntos o trecho que nos falta para sairmos dessa. E nesse louco jogo de forças, nesta queda de braço entre os poderosos deste mundo, nós não somos nada nem ninguém. Às vezes eu fico imaginando, seria legal podermos ver o que acontece de fato, atrás das cortinas, nos bastidores. Entrar e conhecer o que rola por aí. O real interesse das nações, dos fundos mais poderosos deste mundo, dos grandes laboratórios e corporações, daqueles que afinal decidem sobre a vida e o destino de todos nós. Nós somos apenas marionetes em suas mãos, massa de manobra, como a gente falava, daqueles que dominam os meios de comunicação, as grandes fortunas. E neste mundo todo a vida se tornou complexa demais. Mas nós temos que continuar vivendo e temos que aprender a viver em meio a tudo isso, sem sucumbirmos às tentações do mal. Enquanto continuamos orando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para tanto, eu creio que a vida em comunidade é importante demais. Viver numa comunhão de fé é essencial para termos cuidado, apoio mútuo e um espaço para sermos de fato alguém que importe para outros. Se os exemplos não vêm de cima, que possamos fazer o que nos é possível em nosso microcosmo, seja em nossa casa, família ou comunidade. Ali onde podemos conviver com os outros, promovendo os valores e as riquezas do reino de Deus. Praticando a paz, a justiça e o amor que lhes são próprios. Não abrindo mão da esperança, pelo menos neste nosso microcosmo. Nós cremos que ali estas coisas podem salvar vidas e pessoas. Sim, eu creio que uma única pessoa pode fazer muita diferença. Também num macrocosmos, num universo maior. Mas se isso não começa no pequeno, no dia a dia, com quem está ao nosso lado, nunca vai ser verdadeiro numa realidade maior. Hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a vida de Salomão e dividir com vocês alguns pensamentos sobre o Salmo de número 72, um dos poucos atribuídos a Salomão. Certamente, ele é alguém que aprendeu com o seu pai Davi o temor a Deus. Vendo o exemplo do grande rei Davi, ele foi educado no temor do Senhor. E se Davi foi o maior rei, Salomão certamente foi o mais sábio e justo.
A sua fama começou com aquela história das duas mães que disputavam a maternidade de uma criança. Ambas diziam que o filho era seu. Salomão, então, para julgá-las, sentenciou que a criança fosse dividida em duas. Fosse dividida ao meio, dando a metade para cada uma delas. Vendo que uma aceitou a decisão e a outra não, e preferiu entregar a criança ao vê-la morta, o rei decidiu então que o filho era desta, de verdade, pois nela viu o amor de uma mãe. E desde então a sua sabedoria era reconhecida por todos, fruto de um pedido que ele próprio havia feito a Deus. No início do seu reinado, Deus lhe disse que poderia pedir o que quisesse. E Salomão apenas lhe pediu por sabedoria. Não pediu por riquezas e poder, como os reis e poderosos deste mundo normalmente fazem, até hoje. Ele queria ser sábio, para ser justo e correto com o seu povo, íntegro para com todos em todo o seu reinado. E por isso, todos passaram a amá-lo e respeitá-lo ao longo do tempo, pois viam sua bondade e reconheciam que a sabedoria de Deus nele estava. O que resulta disso, vemos retratado nesse Salmo de número 72. As pessoas amando o seu rei, o seu líder, ele lhes servindo de inspiração e influenciando positivamente todo o seu povo. A paz e graça por todo lado, justiça e retidão que se tornaram referência social para todos. Numa digressão poética, o verso 3 diz que os montes tragam prosperidade ao povo, e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo, e liberte os filhos dos pobres. Que ele perdure como o sol, continua o Salmo. Seja ele como a chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos no dia do rei, e haja grande prosperidade. Pois ele liberta os pobres que lhe pedem socorro. Continua o verso 12. Os oprimidos que não têm quem lhes ajude. Ele se compadeça dos fracos e dos pobres e os salve da morte. Pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa, que se ore por ele continuamente, e todo dia se invoquem as bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo sobre toda a terra, ondulando do alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas no campo. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem de bendito. Sim, bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se a terra da sua glória. Amém e amém. E assim como filhos de Deus, nós também sejamos embaixadores do seu reino, junto àqueles com quem convivemos diariamente. Que a bênção do Eterno esteja sobre nós e nos ajude. Que a sabedoria esteja sobre nós. Empresta a palavra do Salmo 90:12 para fazer dela a nossa oração. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós alcancemos coração sábio. Amém.